Com relação ao território da cidadania, eu tenho discutido muito com o NEAD sobre essa política. O território da cidadania é uma política que está dentro da lógica do Banco Mundial, ou seja, o governo pega um conjunto de municípios que tem o IDH baixo, declara como política da cidadania e realiza uma série de políticas compensatórias. Agora, se nós entendermos o território como multidimensionalidade, ou seja, entender as conflitualidades presentes naquele território, o governo teria que criar um conjunto de outras políticas para poder fazer o território se desenvolver. Mas não, o governo Lula procura não trabalhar com o conflito. Ele procura executar políticas compensatórias para minimizar o conflito e aí ter o controle sobre os movimentos e ter o controle sobre a população, evitando que essa população se organize. Isso é uma estratégia que ele optou, né, e que está colocando os movimentos em refluxo, né, como já falou o Dom Tomás. Eu acho que todos esses exemplos nos ajudam a entender a importância do movimento sócio-territorial. Ou seja, por que nós podemos chamar de movimento sócio-territorial e por que nós podemos discutir essa questão, né, desde a geografia? Exatamente porque o capital no primeiro mundo, as empresas nacionais, eles acumularam tanta riqueza, vocês acumularam tanta riqueza, que eles não têm aonde crescer mais lá. Eles já bateram no teto, né? Não dá para crescer mais. Então o que eles querem fazer agora? Dentro da velha lógica do imperialismo, querem avançar aqui pela América Latina. Então você pega a mesma empresa, às vezes que está em São Paulo, ela está em Tarija, na Bolívia, está em São Cristóvão, no México. Eles têm pontos, eles formam um conjunto de territórios, uma rede de territórios, e vão avançando sobre os territórios indígenas, sobre os territórios camponeses. Daí a razão pela qual o território ganha uma conotação importante, e o Milton Santos chamou isso de a hora da geograficidade. Ou seja, nós temos hoje uma missão importante, uma oportunidade importante para a gente poder teorizar sobre esse processo que está acontecendo através das nossas dissertações, das nossas pesquisas de iniciação científica, das nossas teses de doutorado, contribuindo para a defesa do território. Porque eu tenho dúvida que isso vai se intensificar até virar uma guerra, porque a hora que o agronegócio começar a querer plantar 200 mil hectares de cana, 200 mil hectares de eucalipto, o pessoal vai reagir, os povos indígenas, os povos camponeses vão reagir. E aí, evidentemente, que a mídia vai falar que são, né, pessoas violentas, que as mulheres destruíram o laboratório da Aracruz Celulose. As mulheres estão defendendo o território, aquilo ali é uma luta de disputa territorial que a mídia, evidentemente, não quer demonstrar. Com relação à questão que a Renata colocou sobre as ocupações urbanas, aí eu vejo ao revés. Ou seja, o movimento camponês, a lógica da luta pelo território, a lógica de tirar a sua existência do território, as ocupações urbanas, algumas experiências que eu conheço em São Paulo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em que os movimentos vão procurar construir condições no espaço ali que aproxima a cidade e o campo, para poder conquistar os seus territórios, construir ali nos seus territórios relações sociais de resistência ao capitalismo, produzir a sua existência, produzir o seu alimento, discutir a sua educação, discutir a sua política. Olha, é impressionante como essa condição nos permite pensar a democracia. Porque o que se chama de moderno hoje, né? É quando você segue o que o Estado fala, é quando você segue o que o capital fala, mas é quando você quer construir algo diferente. E aí você faz isso na cidade, faz isso no campo, faz isso entre a cidade e o campo. Então essas ocupações urbanas são um outro elemento importante de como que o território passa a ser uma categoria de análise, passa a ser um espaço de vida importante para a gente poder lutar para a nossa liberdade, para a gente não ser marcado, para nós não sermos transformados em objetos, para que nós possamos ser sujeitos, né? Porque nós que estamos na universidade, às vezes, muitas pessoas leem um livro, né,
e não pensam sobre o que o autor pensou, de onde ele veio, o que ele está propondo. As pessoas fazem citações sem conhecer nem sequer a história daquele autor, e aí você produz conhecimento que você não sabe a origem, não sabe. O conhecimento é um território. De onde ele vem? Que futuro ele defende? Eu tenho que ter isso. Para onde eu quero ir? Né? Então, esses movimentos que hoje constroem seus próprios territórios, que propõem suas próprias políticas, são movimentos emancipadores, mas, como disse o Tomás, estão em refluxo. Por quê? Porque parece que está fora de moda lutar pela democracia. Parece que está fora de moda lutar pela hegemonia. Parece que está fora de moda lutar pela soberania. Né? Então, eles ficam assim como que em segundo plano. Mas não há dúvida que eles estão no caminho correto. Queria só acrescentar uma observação a respeito da pergunta da Renata, é que no caso de São Paulo, eu acompanhei aqui desde o nascimento, aquela trajetória que sai do povo da rua até a terra. Aí se deu como que um milagre, uma transfiguração de cada pessoa. O ruro urbano, nesse sentido, é como uma nova escola que resgata o povo massacrado pela cidade. É um povo da extrema escala de marginalização, que é de rua, que não tinha como trocar roupa, assim. De repente se encontraram ali, foram reunidos, ajudaram na ocupação de terra, apanharam da mesma polícia que os agentes de pastoral e começaram a crescer, vendo a planta crescer. Aquilo que eles plantaram, viu aquilo se desenvolver. Aqui teve um reflexo espiritual, místico, dentro da própria pessoa. Isso foi testemunhado por vários. Né? Então, era gente isolada, fechada sobre si. Tinha ódio de todo mundo, de Deus e todo mundo. E começaram a se abrir uns com os outros, por causa da planta. Interessante. A Mãe Terra ensinou para eles. Né? Quem sabe, não sei a experiência de Dandara como que é, mas é um caso em que é de se pensar em todo esse povo que foi expulso do campo para a cidade, e as novas gerações já não sabem mais o que é campo, já não sabem mais distinguir uma laranja de uma lima, né? Não sabem nem o que é lima. Uma transfiguração que se deu. César, Mariana,